Olá, tudo bem? Aqui é a Ariane do canal de Professora para Professores e hoje eu tô aqui para falar de um tema muito importante nesse período de quarentena. Como está a aprendizagem das nossas crianças durante a quarentena? Mas antes eu gostaria de comentar com vocês sobre um videozinho que eu fiz no Reels essa semana, lá no Insta, e eu coloquei no Face, na página do canal também, né? Até para quem quiser acompanhar as coisas que a gente posta, eu fiz um canal de fiz um Insta do canal, né, de Professora para Professores, e uma página no Facebook também, de Professora para Professores. Tá, eu vou deixar o link tanto da página quanto do Insta na descrição do vídeo. Bom, eu falei no Reels que quando a gente chegar a 100 inscritos, e hoje nós estamos com 75, eu vou fazer uma live especial para vocês. Perdão. Então, vamos compartilhar, vamos deixar o like logo no comecinho do vídeo, que é para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e indicar para as pessoas, né? Começar a aparecer nas indicações. E vamos compartilhando, mostrando para as pessoas que podem achar o nosso conteúdo interessante também. Porque o nosso objetivo aqui no canal é ajudar, né, os nossos colegas, tanto em início de carreira, quanto quem não está tão em início assim, porque dúvida todo mundo tem. E também ter uma discussão saudável e democrática sobre os temas que a gente aborda aqui no canal. E eu acho isso sempre muito importante, né? A educação, ela tem que ser discutida sempre. Ela tem que ser compreendida sempre como um ponto de discussão democrática. Então, vamos ao vídeo que eu já enrolei demais. Bom, todo mundo sabe, né, que nós entramos em quarentena aqui no estado de São Paulo no dia 23 de março de 2020. Portanto, nós temos aí um ano de quarentena, né, infelizmente, com mais de 307 mil mortos, desculpa, e mais de 11 milhões, acho que 12 milhões, nem sei mais quantos milhões de infectados pela Covid-19 no Brasil. Já tô até enrolada com a quantidade de pessoas que se infectaram. Bom, então, com esse decreto de quarentena por causa da pandemia, as aulas em todos os municípios do estado de São Paulo e no país inteiro, né, por maior ou menor tempo, foram suspensas. Então, eu não sei se teve algum lugar do Brasil que exceto para Manaus, que chegou a tentar o retorno no ano passado. Eu digo isso na rede pública, tá? Porque na particular teve algumas tentativas, coisa e tal. Bom, aqui no estado de São Paulo, das redes que eu conheço, ou que eu tenho alguma notícia, seja por concurso, ou porque passou no jornal, alguma coisa assim, e principalmente as redes aqui da região, nenhuma retornou. E o próprio estado, ele começou com projetos de recuperação e reforço em setembro do ano passado, mas era assim, algo muito, entre aspas, seleto para aquelas crianças com uma vulnerabilidade muito, muito maior do que a média. Bom, é direito de todos, é escola pública, mas a gente sabe que nem todas as crianças estão na mesma situação, né? A gente não pode comparar. Por exemplo, se nós pegarmos nós como um grupo de professores, os nossos filhos estudando em escola pública ou particular, não importa, eles ainda têm uma situação melhor do que o filho do catador de reciclado. Isso a gente não pode nunca tirar da mente, porque nós temos, querendo ou não, acesso à internet, algum equipamento eletrônico a gente tem em casa que a gente possa disponibilizar em algum momento para nossa criança. Bom, então, foram assim, meio que a toque de caixa, as redes tiveram que se organizar, melhor ou pior escala, né?
Teve redes que se organizaram muito bem, teve redes que fizeram verdadeiros desastres, ou jogando nas costas de diretor e professor, ou que realmente discutiu isso de forma democrática, ou até mesmo o Estado que, pro tamanho da rede, bem ou mal, não estou defendendo ninguém, nem atacando ninguém, tá? Mas criou aí o Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Esse ano acho que ainda está tendo uma adesão maior, né? O ano passado a adesão foi baixa, até porque eles também estavam aprendendo a fazer, o aplicativo ainda tem, né, alguns problemas, mas ainda assim está caminhando, né? E tiveram aulas online, gravação de vídeos, disponibilização de plataformas digitais gratuitas. Então, quer dizer, todo mundo de alguma forma se mobilizou, tá? Então, ou mesmo, né, os professores deixaram materiais impressos para que as famílias fossem buscar, ou as escolas disponibilizaram rotina online, e por aí foi. Então, todas as redes, de uma forma ou de outra, deram um jeito de tocar o ensino da melhor maneira possível. Isso aí eu não preciso nem falar, somos todos professores, sabemos disso. Bom, a merenda. Eu sei de uma única rede aqui na nossa região que não disponibilizou absolutamente nada para substituir a merenda. Porém, eu prefiro não comentar essa rede por questões éticas, tá? Mas fosse cartãozinho para os mais vulneráveis, fosse cartãozinho para todo mundo, fosse em alguns municípios eles disponibilizaram cestas básicas, eles disponibilizaram marmitex que dava assim para 2, 3 pessoas da família numa refeição. Então assim, de uma certa forma, eles não deixaram mesmo de pensar na família como um todo, né? E aí, bom, a gente não pode falar, eu entrei no assunto da merenda porque a gente não pode falar de aprendizagem sem merenda, sem comida, porque a gente tem aquela questão de que muitas crianças vão para a escola para se alimentar, sim, e até porque com fome ninguém aprende, nem a gente que tem comida em casa não aprende. Bom, então, isso aí também não é bem uma questão de sensibilidade, mas é uma questão de bom senso mesmo. Bom, então, foi se levando com tudo isso até dezembro. Bom, o que as redes acharam? Que 2021 se voltaria no máximo em março. A maioria das redes pensou isso, né? E acabou que, como se diz por aí, caímos do cavalo. O Estado fez esse retorno escalonado, facultativo nas fases vermelha e laranja, né? E agora, por último, na fase emergencial, pouquinho antes da fase emergencial, quando foi o Estado inteiro para a fase vermelha, o próprio secretário de Educação pediu que todas as escolas conversassem com os pais e enviassem somente aquelas crianças realmente muito necessitadas, fosse do ponto de vista pedagógico, fosse do ponto de vista social. E as demais redes, quem voltou no mesmo esquema do Estado, também fez isso. Quem continuou online, continua online, porque não teve condições de retorno. E aí que a gente vai pensar, como realmente está a aprendizagem dessas crianças, né? E aí vocês vão saber me responder, porque esse ano eu tô em sala de aula e tá realmente bastante complicado. O que eu percebo, por ser professora de primeiro ano, é que, assim, aquelas crianças cujas famílias participaram um pouco mais do último ano da educação infantil, né, da fase 6 da educação infantil, que os pais se empenharam um pouco mais, foram buscar as atividades, fizeram as atividades com as crianças, ou tá, às vezes mesmo que não tenham ido, mas tenham procurado suprir de alguma forma essa aprendizagem que essas crianças teriam que ter tido lá atrás, no ano passado, essas crianças estão até que bem, né? Conseguem acompanhar,
estão dentro daquilo que é esperado. E não estou nem falando de uma educação infantil extremamente escolarizante, eu estou falando de uma educação infantil voltada para o protagonismo da criança, tá? No caso da criança que está mais à frente, a mesma coisa. As famílias que de alguma forma conseguiram se dedicar a essas crianças em algum momento, em algum tempo do dia, ou conseguiram acompanhar as aulas, também sua mãe, quase ficaram loucos, né? Participo de grupo de mãe da sala do meu filho, e assim, realmente quase ficamos loucas, e quase enlouquecemos a professora também, no caso da sala do meu filho. Beijo, Márcia, foi um anjo com a gente o ano inteiro. E assim, e pelo que eu vi das professoras de uma forma geral, né, não só da professora do meu filho, mas de muitas professoras por aí, todo mundo procurou cumprir o seu papel, como sempre cumpre, né? Então, assim, o que a gente vê é que existem pais que não têm a menor condição de sentar com essa criança, seja por falta de conhecimento, seja por falta de tempo ou por falta de condições. Porque às vezes aquele pai ou aquela mãe chega em casa tão cansado, porque teve que trabalhar, porque trabalha em atividades que não pararam, que não tem condição de sentar com essa criança e ensinar nada. E tem pais que não sabem nem assinar o próprio nome. E como que vai ensinar alguma coisa para essa criança? Então, essas crianças são as mais vulneráveis, são aquelas crianças que hoje necessitariam de um retorno presencial urgentemente. Gente, não estou defendendo o retorno presencial, até porque também não existe condições de retorno presencial. É uma equação que para nós professores, ela não fecha, porque a gente sabe que essa criança está precisando, mas por outro lado a gente sabe que é quase que humanamente impossível. Então, assim, as redes, elas procuraram, fizeram lives, fizeram formações, umas mais, outras menos, tá? Não tô fazendo juízo de valor disso. Quem a gente não viu mover quase que uma palha, né? Dar uma diretriz que fosse, fazer algo que fosse, o MEC, né? Ah, Ariane, isso é um vídeo político. Não, não é. Se bem que a educação ela é política, eu estou falando de questão política partidária, tá? Não é. É uma questão de bom senso mesmo. O que a gente viu o MEC fazendo para poder ter alguma diretriz de reforço, de disponibilidade de qualquer coisa que fosse para essas crianças. A última notícia que a gente teve foi que o presidente da República vetou a internet gratuita para professores e alunos da rede pública. Tá, o professor, ele precisa dessa internet porque está usando a internet dele para trabalhar. Mas a gente já usou um ano, vamos parar para pensar que de uma forma ou de outra a gente tem. Agora, e o aluno? Nem pro aluno é complicado. Então, essas crianças, elas vão ficando com déficit cada vez maior, né? Então, assim, a gente vai vendo notícias sobre educação, né? E até o secretário de Educação do Estado de São Paulo, às vezes, coloca essas notícias assim para nos convencer de que temos que voltar presencial mesmo a qualquer custo, mas não é bem assim. Então, a última notícia que eu vi, e nem tem a ver com ele, na verdade, é que o Brasil vai levar 15 anos para conseguir suprir o déficit desse um ano de pandemia. Então, assim, o que a gente precisa nesse momento é vacinar todo mundo. Aqui no estado de São Paulo, com a graça de Deus, vão começar a vacinar os professores. Ah, vão começar a vacinar os mais velhos primeiro. Ótimo, que sejam os mais velhos primeiro. Mas esses mais velhos, né, esse pessoal que trabalha em escola, vamos dizer assim, que também é educador, que também tem que ser vacinado, representa 40% dos funcionários da educação do estado de São Paulo. É muita gente. Eu, particularmente, fiquei até emocionada porque minha mãezinha querida vai ser vacinada, né? Não tá na faixa dos idosos ainda,
né? Porque é uma gatinha de 59 anos, ela vai ficar brava, porque ela assiste todos os vídeos, viu, gente? Ela vai ficar brava que eu divulguei a idade dela. Mas, enfim, então, esses funcionários, eles já são uma proporção bem grande das pessoas que realmente vão evitar o contágio pela Covid. Muitos deles estão em casa por serem grupo de risco, ok, mas mesmo assim. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, nós seremos vacinados. E isso é o mais importante, para que talvez a gente consiga voltar, para que talvez a gente consiga minimizar ao máximo o prejuízo das nossas crianças. Porque é isso que a gente não pode permitir que continue acontecendo. E infelizmente as nossas armas são escassas. Esse vídeo ele é uma inquietação, ele é também um desabafo, né, de uma professora. E claro, se vocês tiverem opiniões discordantes ou algo do tipo, né, deixa nos comentários. Gente, se tiver alguma sugestão de vídeo, também deixa nos comentários. Comentem mesmo, tá? E, né, por hora é só. Um beijo para todos, uma boa semana, muita paz e muita saúde para todo mundo e se cuidem.